meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para mais um dia de meditação da nossa Filoteia, a introdução à vida devota de São Francisco de Sales. Estamos aqui no 7º capítulo da primeira parte da introdução e vou começar lendo já as primeiras linhas que São Francisco de Sales destina a nós. Todos os israelitas saíram de fato da terra do Egito, mas nem todos saíram com afeto, e era por isso que no deserto muitos deles tinham saudade das cebolas e iguarias do Egito. Nós estamos lendo a vida devota, em especial nessa quaresma, e a quaresma a gente sabe que é aquele tempo de 40 dias, e a gente recorda ali os 40 dias de Cristo no deserto, mas também recordamos os 40 anos do povo de Israel, o povo hebreu, ali no deserto depois de serem libertos da escravidão no Egito. E é interessante a gente olhar para esse trecho que São Francisco de Sales nos aponta, bem nesse período que nós estamos vivendo. Porque se nós formos ali olhar no livro do Êxodo, vamos ver várias vezes o povo de Israel murmurando no deserto. E ele murmurava e falava: por que, Moisés, tiraste-me do Egito, lá onde eu tinha comida, lá onde eu tinha tal coisa? E aqui, né, São Francisco de Sales nos lembra exatamente isso. Muitos deles tinham saudades das cebolas e das iguarias do Egito. Como se eles, apesar de estarem vivendo a opressão, eles não percebiam que aquele deserto era uma transição para uma vida nova, para a terra prometida. E muitas vezes nós não temos essa conta, né, na nossa vida. Nós não nos damos conta disso. Nós fomos, né, libertos por Cristo do pecado e fomos convidados a atravessar este deserto desta vida rumo à terra prometida, que é a terra do céu. E muitas vezes sentimos também saudade das cebolas do Egito. E aí São Francisco de Sales vai dizer exatamente isso. E existem penitentes que saem do pecado, mas não deixam o afeto pelo pecado. Eles saem dos atos maus, mas com uma certa má vontade, né? Como se eles não fazem, mas ficam olhando para trás e falando: nossa, mas como seria bom se eu pudesse fazer? E vai dizer assim, né, que eles se abstêm do pecado como os doentes fazem com os melões que não podem comer porque o médico ameaça com a morte. Então, uma pessoa doente que não pode comer tal comida porque o médico fala que se comer aquilo ele vai morrer. Mas essa pessoa que não pode comer aquela comida, ela ainda quer muito comer, ela fica inquieta, ela fica ali tipo, querendo mais e mais. E querem ao menos cheirar essas comidas, sentir o cheiro, sentir mais perto do que poderia ser o sabor. E eles têm inchar a boca deles de água só em pensar em comer aquela comida que o médico proibiu eles de comer. E ele vai falar assim: existem muitos penitentes que são fracos e preguiçosos. Eles querem parar de pecar, eles quereriam poder pecar sem se condenar. Então não é que eles deixam o pecado porque eles desejam bem. Eles deixam o pecado por medo de se condenar. Mas se eles pudessem, eles fariam. Eles apenas fazem por medo, né? Vai dizer assim que eles fazem isso só pelo temor. E aqui ele dá até um exemplo de um cara que quer se vingar, né? Se vingar de uma outra pessoa, mas ele foi se confessar, tal, mas fica batendo papo com os amigos falando: nossa, mas se não fosse por Deus eu mataria aquele cara não presta, tal. E ele vai dizer também aquela moça, né, São Francisco de Sales dá esse exemplo, que ela vivia ali, né, rodeada pelos amores ilícitos, mas ela sabe que não pode mais viver essa vida rodeada desses amores ilícitos, mas ela ainda se regozija com os galanteios, ainda joga charme para os homens. Ela não se deita com eles, mas ela ainda rodeia, porque ela sente afeto por aquela vida de pecado. Ele vai dizer isso: enredado no afeto ao pecado. E ele vai dizer: ó Filoteia, visto que queres começar a vida devota, precisas não só deixar o pecado,
mas com todas as forças precisa purificar o seu coração de todos os afetos que dependem do pecado. Porque ela fala assim, além do perigo de recair, ou seja, claro que se você sente esse afeto ao pecado, você está em perigo de recair. Né? Mas ele fala assim, além disso, isso enfraquece o seu espírito. Tá? Não é só esse pecado que você vai... Se você sente afeto a um pecado específico, né? Por isso que a gente usa aquela palavra pecado de estimação. Essa palavra acaba ficando meio feia, né? Porque eu tenho estima por esse pecado, eu tenho um afeto por esse pecado. Não, eu posso ter uma dificuldade. Aquele meu defeito ali dominante que me pega, aquele meu espinho na carne, eu prefiro mais essa linguagem. Quando a gente fala de pecadinho de estimação, parece que eu tenho exatamente esse tipo de afeto por ele. Né? E pecados de estimação, eles são porta de entrada para outros pecados. Por quê? Porque se eu tenho afeto pelo pecado, enfraquece a minha vontade. A vontade é uma só, né? A vontade, a gente diz, aquela capacidade humana de se orientar para o bem, ela é uma só. Se eu me enfraqueço em uma coisa, eu me enfraqueço em outra. Tá? Não tem como separar isso de mim. Tá? E ele vai falar assim também, né, atrapalha a gente de fazer boas obras de forma pronta, diligente e frequentemente. E se você se lembra das nossas primeiras meditações, ele vai dizer que a devoção é uma forma de caridade pronta, diligente e frequentemente. Ou seja, não dá para a gente ter devoção se a gente tem afeto ao pecado. Por fim, ele dá um ótimo exemplo. Ele fala assim, pensa naquelas moças anêmicas, né? Aquela pessoa que está com anemia ou com falta de alguma vitamina. Hoje a gente tem muitas mulheres aí com ferritina baixa, pessoas com B12 baixa, vitamina D baixa, pessoas que elas não estão doentes ainda, né? Pode ser que elas não estão doentes, mas está faltando vitamina. E elas comem sem gosto, elas dormem sem descanso, elas riem sem alegria, elas mais arrastam do que andam. Então ele fala assim que ter este afeto ao pecado é como uma anemia espiritual. Faz você ficar arrastando na vida espiritual. E eu fiquei refletindo, né, aqui mesmo, né? Quantas vezes a gente não progride na vida espiritual, algumas coisas parece que com Deus não andam, sabe? O nosso desejo de ser melhor não vai, o propósito que a gente coloca a gente fica arrastando. E a pergunta que a gente pode se fazer, será que eu não estou conservando o afeto a alguns pecados? Será que eu não estou conservando um certo afeto, né, aquilo que não é de Deus? E será que isso não está me enfraquecendo, não permitindo que eu consiga aprofundar na devoção? Então ele vai falar isso. Eu vou frisar isso aqui, ó. Estas almas fazem o bem com fraquezas espirituais tão singulares e notáveis que tiram toda a graça dos seus bons exercícios, né? Eu, eu me peguei nesses tempos, né? A gente tem vivido algumas peculiaridades nesse momento, né? A gente está aqui em 2025, nesse momento familiar, algumas questões de saúde, que acarretaram também algumas questões financeiras, de dificuldade, né? Momentos, todos nós temos fases na vida. E, assim, tem me exigido bastante de trabalhar, de cuidar, e às vezes eu tenho feito tanta coisa, mas às vezes eu faço essas coisas e eu me pego reclamando. Eu fico pensando, caramba, né? Que oportunidade eu tô perdendo hoje. Eu fiz tanta coisa, mas eu fiz reclamando. Eu perdi uma oportunidade de fazer uma grande obra valorosa. Então ele vai falar exatamente disso, né? Como nós temos que, fazer boas obras de verdade, né? Sem ser contaminado por este afeto ao pecado que nós conservamos. Então, eu quero pedir nesse momento, né? A partir da próxima, eu acho que, se não me engano, a gente vai entrar numa... Ah, não, a gente ainda tem mais uma meditação e depois a gente vai entrar numa série que fala sobre... Uma série de meditações aí sobre oração, para que a gente possa rezar, né? Mas a gente tem esse de hoje, temos mais amanhã para se preparar para isso, e eu convido você exatamente a se colocar diante de Deus e a examinar um pouquinho a sua vida, né? Será que nós não estamos tendo saudades da vida passada sem querer? Será que nós não olhamos para aquelas pessoas que não caminham em Deus e nós sentimos uma certa inveja ao invés de sentirmos a, a misericórdia
que quer trazê-los para a graça de Deus? Será que nós não estamos olhando para aqueles que prosperam fora da nossa vida cristã e olhamos para as cruzes que nós temos que carregar e não estamos conservando um certo afeto àquela vida que eles estão vivendo? Peço a Deus agora a graça de iluminar a nossa consciência, para que possamos, antes de tudo, ter a graça de se conhecer e, se conhecendo, poder remediar. Que esse caminho de introdução à vida devota que estamos trilhando com São Francisco de Sales possa realmente, tudo aquilo que tem travado a nossa vida espiritual e o nosso crescimento com Deus, possa ir sendo removido aos poucos, para que nós possamos crescer na graça de Deus e que possamos crescer na graça da devoção, a qual o Senhor nos chama para viver uma vida plena e uma vida feliz, que é uma vida em comunhão com Ele. Por isso nós pedimos, pela intercessão da Virgem Maria, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã.